Olá, comunidade espírita catuense. Aqui é Irênio Santos Nascimento Júnior, espírita, trabalhador da Seara Espírita, com a proposta de fazermos uma reflexão sobre um item que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, em Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Instruções dos Espíritos, o item 9, a cólera. Então vamos fazer brevemente uma prece para iniciarmos na nossa reflexão. Que o nosso Senhor Jesus esteja conosco neste momento, para que todas as palavras que aqui proferidas sirvam de lição para todos nós, ouvintes e aprendizes das lições do Cristo dentro da seara da doutrina espírita. E assim seja. Então vamos lá, mais uma vez nós vamos falar sobre a cólera. A priori, eu fiz uma seleção de algumas anotações dentro de alguns livros que eu vou citando aos poucos. E claro, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele que é o nosso norte. Então lá dentro do Evangelho nós temos alguns trechos que me chamaram mais atenção e que eu quero trazer para vocês aqui, como uma medida, mais uma vez, de uma reflexão. Em alguns momentos eu vou falar em primeira pessoa, porque a ideia, a minha proposta para vocês é que possamos trazer essa reflexão para nós mesmos, como se fossem vocês que estivessem falando aqui, fazendo esse podcast, tá bom? Então lá no item 9, na cólera, sobre a cólera, o irmão, o espírito protetor, lá em Bordeaux, em 1863, ele fala assim: pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Então, geralmente, o colérico, ele perde a razão. Se poderá-se que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Então, todas as pessoas que permitem o acesso à cólera, e esse acesso geralmente ele é momentâneo, né? Ele pode perder a vida, ele pode ser a primeira vítima. E nós vamos explicar um pouco mais à frente sobre como é essa forma de perder a vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Então, o espírito protetor ele fala aqui que mesmo com qualidades que nós geralmente adquirimos, né, dentro do nosso processo de socialização, nós geralmente podemos nos perder no estado de cólera. E o irmão Hahnemann, no mesmo capítulo sobre a cólera, lá em Paris, 1863, ele disse o seguinte: o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Então, esse estado de cólera, ou esse estado de raiva, eu vou falar sobre elas duas, porque uma está imbricada dentro da outra, ela pertence ao espírito e somos nós que devemos nos educar, né? Sou eu que tenho que me educar em relação ou a essa emoção ou esse sentimento. Então, o que é que dizem sobre a cólera? A cólera é uma emoção que pode ser momentânea. É um sentimento de raiva, de ira, é uma irritação muito forte, né? Um impulso violento que nos incita contra aquele ou contra aquilo que nos ofende. Geralmente é um comportamento de ferocidade, de irritação. E a cólera, ela está diretamente ligada ao orgulho. Ela poderá se manifestar quando nos sentimos maiores que os nossos irmãos e geralmente quando nós não conseguimos lidar com algo que nos irrita profundamente. A cólera esse sentimento é uma consequência do orgulho ferido. Então existem pessoas que acreditam na falsa premissa de que todos devem ceder aos nossos caprichos. Então a cólera, como nós estamos colocando aqui, ela é momentânea.
Já a raiva, de um modo geral, a raiva ela se define como um sentimento de protesto, de insegurança, de timidez ou frustração contra alguém ou alguma coisa que se exterioriza quando o ego se sente ferido ou ameaçado. Então, a cólera é aquele momento de explosão. E dentro da cólera, imbricado juntamente com a cólera, nós estamos carregando com ela também a raiva. E a raiva, ela pode nos levar a tomar atitudes que podem ser agravantes dentro do nosso processo evolutivo. Então, dentro da raiva, eu poderia cometer atos tão graves que poderá comprometer, né, a minha encarnação. E é isso que a gente deve estar sempre refletindo, né? Lá no livro Psicologia e Espiritualidade, de Adenauer Novaes, ele faz o seguinte comentário sobre a raiva. Geralmente a raiva leva o indivíduo ao desejo de vingança, promovendo a ampliação do mal que o atinge, alcançando terceiros. É uma energia poderosa que altera o estado psíquico, fazendo com que aflore a sombra do indivíduo, levando a cometer desatinos, dos quais se arrependerá mais tarde. Então, vamos fazer uma rememorização, uma lembrança dos momentos em que nós estávamos sob o excesso de raiva, né? E nós percebemos que, geralmente, se nós não cuidarmos desse sentimento, ele pode nos levar a promover atos de vingança. E a vingança sempre começa no estado mental, né? Porque nós vamos criando uma história, nós vamos elaborando uma história, né, para no momento exato nós nos vingarmos da outra pessoa, aquela da qual nós nos sentimos feridos, nós sentimos que o nosso orgulho ficou ferido. E no livro Conflitos Existenciais, no capítulo 3, de Joana e de Valdo, ela diz assim sobre a raiva. A raiva produz uma elevada descarga de adrenalina e cortisol no sistema circulatório, alcançando o sistema nervoso central, que se agita, produzindo ansiedade e mantendo o sangue na parte superior do corpo, no que resultam diversos prejuízos para as organizações física, emocional e psíquica. Repetindo-se com frequência, produz o endurecimento das artérias e predispõe a vários distúrbios orgânicos. Então, Joana está colocando aqui no livro Conflitos Existenciais que o estado de raiva ele pode promover problemas físicos, inclusive podendo levar o indivíduo que alimenta essa raiva, né, à morte ou problemas físicos mais sérios. Então, mais uma vez, quando eu faço essa reflexão diante daquele momento que eu tive raiva, eu vou perceber que o coração disparou muito rápido, que tive uma sudorese, que eu fiquei perturbado fisicamente. Elevei provavelmente a minha pressão, que poderia causar um problema ainda mais grave. Lá, também no livro de Joana de Valdo, no livro O Amor como Solução, no capítulo 17, quando ela fala de cólera perversa, ela diz o seguinte: supondo-se vítima dos demais, aos quais desrespeita normalmente, vive armado de preconceitos e suposições injustas, que explodem ao menor sinal de aborrecimento, deixando-se consumir pelas labaredas da revolta, quando poderia reflexionar em torno do ocorrido, dando-lhe direcionamento mais compatível. O colérico abrevia a existência em razão das altas cargas tóxicas que absorve e das descargas emocionais que lhes desarticulam o sistema nervoso central, com as consequências compreensíveis em todo o organismo. Então, o colérico, ele também carrega em si um grande mal, que pode mais uma vez levá-lo à desencarnação. E ela dá a seguinte orientação: não te permitas, pois, perturbar pela cólera irracional. Trabalha-te nos sentimentos, valorizando a paciência, a resignação, a coragem diante dos enfrentamentos e a alegria de viver, de forma que a saúde integral se te instale no íntimo, proporcionando-te bem-estar constante.
Então, a proposta desse brevíssimo, né, dessa brevíssima reflexão é, na verdade, o que é que eu estou fazendo para ir depurando em mim essas altas cargas de emoções que muitas das vezes me deixa perturbado, me faz perder a razão. Eu que estou frequentando o centro espírita, eu que abro os evangelhos todos os dias, eu que faço o meu evangelho no lar, porque diante de tanto tempo, né, estudando, lendo, fazendo bem, como a leitura aqui disse, eu ainda me deixo ainda assomar, me perturbar por sentimentos de cólera ou por sentimentos de raiva. Será que eu estou utilizando todo o conhecimento que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo para me modificar, olhando para dentro de mim, trazendo todo esse manancial de conhecimento, primeiramente me avaliando, me observando e tentando burilar os meus sentimentos, aprimorar os meus sentimentos? Ou eu estou apenas falando os evangelhos e, mais uma vez, falando muitas das vezes na primeira pessoa do plural, ligando os temas a terceiras pessoas, não trazendo para mim, mas trazendo para a segunda pessoa, meus companheiros, meus filhos, meus amigos, ou em situações que eu vi outros cometerem determinados deslizes, quando eu também cometo todos os dias. Então, vamos fazer essa reflexão que eu deixo para todos vocês. Então, finalizando, agradecendo a oportunidade do trabalho e mais uma vez desejando a todos muito amor e muita paz, e que o Evangelho de Jesus cada vez mais seja interiorizado dentro de nós, fazendo uma autoavaliação em busca do autodescobrimento, em busca da autoiluminação. Muito obrigado.